the people. Os sacerdotes começaram a manipular as pessoas. And they began to use the law of Moses E eles for their começaram, own financial advantage. começaram a usar as leis de Moisés para as vantagens financeiras próprias. And they would crack the whip over the people and frighten the people. E eles usavam de punição sobre o povo e eles amedrontavam as pessoas. And God saw that those priests were not ever going to let the people discover His mercy. E Deus viu que aquelas pessoas nunca iam permitir que as pessoas descobrissem a sua So misericórdia. He said that plan is not going to work. E ele disse, este plano não vai funcionar. I've got to show the people what I'm like. Eu preciso revelar, mostrar ao povo com quem eu me pareço. So He sent Jesus. Então ele enviou Jesus. And Jesus said to the people, E Jesus disse ao povo, if you've seen me, se vocês me viram, you've seen the Father. vocês viram o Pai. The Jews hated Him. Os judeus o odiavam. The Hebrews hated Him. Os hebreus o odiavam. They tried to torment Him. Eles procuraram tormentá-lo. They tried to kill Him. Eles tentaram matá-lo. Again and again, He'd do a miracle, and they'd go take counsel how we can kill Him. Uma vez e outra vez ele fazia um milagre e eles faziam um conselho para descobrir como que eles podiam matá-lo. And finally, they succeeded and they killed Him E finalmente eles tiveram êxito e sucesso e eles o mataram. because He made Himself God. Porque ele fez a si mesmo Deus. When He said God was His Father, Quando ele disse que Deus era o seu pai, they said, that's enough. eles disseram, basta, No further. nada He's mais. got to be killed. Ele precisa He ser morto. says He is the Son of God. Ele diz que ele é o filho de Deus. That makes Him like God. E isso faz dele como Deus. No, Não, nobody can be like God. ninguém pode ser como Deus. They were blinded by religion. Eles estavam cegados pela religião. Religion spiritualizes God. A religião espiritualiza Deus. Jesus humanized God. Jesus humanizou Deus. Religion puts God out of reach Religião coloca Deus fora de alcance. unless you go through some intermediaries. A não ser que você passe por alguns intermediários. Jesus humanizes God Jesus humaniza Deus. and brings Him to our level E traz ele ao nosso nível. where anybody can come to Him, Onde qualquer um pode se achegar a ele. and you don't have to bring a lamb and a blood. E você não precisa trazer um cordeiro e sangue. See, that's the wonder. Ele é. Now, they killed Him. Eles o mataram. But they didn't know they were killing the Lamb of God that was sacrificed for your sins and my sins. Mas eles não sabiam que eles estavam matando o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos seus pecados e pelos meus They pecados. killed the wrong man. Eles mataram o homem errado. They killed the answer to the dilemma of humanity. Eles mataram a resposta ao dilema da humanidade. What was our dilemma? O que era o nosso dilema? Our dilemma was sin. O nosso dilema era o pecado. We couldn't get rid of it. Nós não podíamos ficar You livres can't dele. pay money to the priest and get rid of it. Você não pode pagar dinheiro ao sacerdote e ficar livre do pecado. You can't bring animal sacrifices and get rid of it. Você não pode trazer sacrifícios de animais e ficar livre do It pecado. is impossible for those practices to take away our sin. É impossível que essas práticas tirem o pecado de sobre nós. How could our sins be punished? Como que os nossos pecados poderiam ser We punidos? all had sinned. Todos nós pecamos. What's the wage of sin? Qual é o salário do pecado? Death. Morte. We all sinned. Todos nós pecamos. We all must die. Todos nós devemos morrer. If we all die, Se todos nós morrermos, does that give the Father pleasure? isso vai dar ao Pai prazer? Does He want to create us and see us die? Ele quer nos criar e nos ver morrer? No. 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 The Bible says A Bíblia nos diz, God is not willing that anyone should perish, Deus não quer que ninguém pereça, but that all should come to repentance. mas que todos possam chegar ao arrependimento.
Okay, what do we do? Tudo bem, então o que é que nós fazemos? Our sin must be paid for. O nosso pecado precisa ser pago um preço por ele. Our crime cannot be swept under the carpet. O nosso crime não pode ser varrido para debaixo do carpete. It's got to be dealt with Precisa ser lidado com ele, legally. legalmente. What do we do? O que nós fazemos? God says, I will give my son who is innocent. Deus diz, eu darei o meu filho que é inocente. No sin, Nenhum pecado. no guile found in his mouth. Nada de ruim encontrado na sua boca. Tempted in all points, but without sin. Tentado em todos os pontos, mas sem pecado. Perfect. Perfeito. How was he perfect? Como ele era perfeito? He was perfect in his life, Ele era perfeito na sua vida, but he was perfect in his bloodstream. mas ele era perfeito na sua corrente sanguínea. His blood was not the seed of a human gentleman. O sangue dele não era da semente de um cavalheiro humano. No, there was No. no relationship with a man. Não havia nenhum relacionamento com o homem. The bloodline, our bloodline comes from the male seed. O nossa corrente sanguínea vem da semente masculina. Now, for a long time, the French got real smart and they thought they figured out that that isn't true. Os franceses por um tempo acharam que eles tinham ficado muito sábios e descobriram que isso era verdade. But through all their testing, they found out again, yeah, it's right. The bloodline comes from the male seed. E depois de todos os testes foi descoberto que realmente vem da parte da semente masculina. So we were all born of the seed of man. Então todos nós fomos nascidos da semente do homem. So the bloodline that comes down to us from Adam is a bloodline of sin and of death. Então a nossa linhagem sanguínea que vem desde Adão é uma de morte e de pecado. How can it be paid for? Como pode ser pago um preço por Only ela? one way, according to the Father. Somente de uma maneira, segundo o Pai. If I send my own life, my own son, into human flesh, Se eu enviar o meu próprio único filho em carne humana, let him live just like people live, permitir que ele viva exatamente como as pessoas vivem, let him be born through the seed of a miracle, permitir que ele seja nascido da semente de um milagre, that the Holy Spirit come on a virgin, que o Espírito Santo venha sobre uma virgem, create a seed in her womb, criar uma semente no ventre dela, no sin line, nenhuma linhagem pecaminosa, divine seed. semente divina. The child will come, A criança virá, will become an adult, se tornará um adulto, his blood will be different. o sangue dele será diferente. The prophet said, he's the Lamb of God that takes away the sins of the world. O profeta diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. At last, God was able to fulfill the Mosaic law Finalmente, Deus foi capaz de preencher, dar cumprimento à lei mosaica, so that we could bring a sacrifice of blood, para que nós pudéssemos trazer um sacrifício de sangue, but it would be a perfect sacrifice. mas seria um sacrifício perfeito. It wouldn't be just for 1 year. Não seria tão somente por um ano. It wouldn't just cover us for a year. Não nos cobriria somente por um ano. No, it would purge us from our sins. Não, nos limparia por completo dos nossos pecados. It would be the lamb that God supplied. Seria o cordeiro que Deus The providenciou. lamb whose blood is perfect. O cordeiro cujo sangue é perfeito. That's what he did for us. É isso que ele fez por nós. And he laid down his life for us to be our sacrifice. Ele deu a sua vida, entregou a sua própria vida por nós para ser o nosso sacrifício. Because he was perfect. Porque ele era perfeito. He could take on himself
our guilt, Ele poderia tomar sobre si a nossa culpa, our sin, o nosso pecado, our punishment, a nossa punição, our judgment. o nosso juízo. Now, I don't understand that. Agora eu não entendo isso. No preacher in Brazil can explain that to you. Nenhum pregador no Brasil pode explicar isso. a We're vocês. saved by faith. Nós somos salvos pela fé. Faith in what the Word of God says. Fé naquilo que a palavra de Deus diz. And the Word of God tells E a us palavra de Deus nos diz that all of our sins were put on Him. que todos os nossos pecados foram colocados sobre Ele. And He willingly absorbed our guilt, E Ele com prontidão absorveu a nossa culpa, our sin, o nosso pecado, our condemnation. a nossa condenação. He did it in our name. E Ele fez isso em nosso He nome. was our Ele sacrifice. foi o nosso sacrifício, The Lamb of God for us. o Cordeiro de Deus para nós.